Começando o nosso primeiro dia da novena. Bem-vindo, Frei. Paz e bem, Laércio, paz e bem para quem está nos acompanhando. Bem-vindo você de casa. Nós vamos começar hoje com qual tema, Frei? Olha, São José, a gente pode falar um ano inteiro sobre São José, mas esses primeiros dias, essa primeira novena, a gente quer sentir no coração de falarmos sobre São José e o mundo do trabalho. Cada dia uma faceta desse mundo do trabalho. Então hoje a gente quer falar sobre o trabalho como providência de Deus, né? Deus que é providente, nos dá a graça, a força, a bênção de trabalharmos para com esse trabalho sustentarmos a nós e a nossa família com alegria e paz. Então existe uma providência antes do trabalho providenciar. Diga aí você. São José, uma coisa que me encanta, Frei, é que ele não tinha nem caminhonete, nem caixa de ferramenta e nem poupança, né? Então, quando ele tem que sair às pressas para o Egito com a esposa, ele vai com a esposa, o burrinho, uma matula e a sua habilidade. Então, para mim, aí está a mão de Deus, que nos capacita para a realização de algo. O trabalho é o algo que nós vamos realizar, mas existe uma capacitação antes de tudo, né? A história do burrinho é até bonitinha, né? A gente não sabe nem se tinha um burrinho. Sim. A gente, assim como São Paulo, né? A conversão de São Paulo diz a palavra, ele caiu. Aí a gente diz, São Paulo caiu do cavalo, mas não sabe nem se tinha cavalo ou se ele só caiu, estava andando a pé. Mas o principal é isso, né? Com pouca coisa. Se a gente tem muitas coisas, em São Francisco ele vê isso, ele diz, eu não quero propriedade de nada, eu quero o uso das coisas que eu preciso. Porque quando eu tenho muita propriedade, eu perco toda a minha mobilidade. Tá, então aqui nós já temos uma primeira lição para o mundo de hoje, para o momento de hoje, para a necessidade que cada um tem hoje. Às vezes o que a gente vê como uma necessidade, às vezes não é necessário. Exatamente. Senhor, eu preciso de um iPhone 6S. Será que precisa mesmo? E eu vou ser só feliz se eu tiver isso ou aquilo. Olha, eu vou ser feliz se eu tiver um coração em paz. Agora, aquilo que a gente dizia, né? Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, uma das orações que a gente pede é isso. Senhor, me dá o que eu preciso, me dá a graça de sustentar a mim e os que de mim dependem com um trabalho honesto, com um trabalho justo, com um trabalho cotidiano, fazendo a tua vontade, construindo o reino de Deus e construindo também essa graça para a minha família, que o Senhor sabe que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa se vestir, e Jesus diz isso, né? A gente não precisa se preocupar com todas essas coisas, porque Deus sabe que a gente precisa disso. E no próprio Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Então a gente pedir o pão a Deus, a gente não quer só pedir que venha como maná no céu. O maná veio do céu porque eles estavam no meio de um deserto, não tinha como eles trabalharem, não tinha como eles plantarem, não tinha ninguém para trazer e dar para eles, caía do céu. Agora, antes de precisar do maná cair do céu, Deus traz pessoas que vão nos ajudar. E antes de trazer as pessoas que vão nos ajudar, Deus nos dá saúde, força e boa vontade para, com o nosso trabalho, a gente conseguir nos sustentar e sustentar os que nos amam. Então a nossa visão precisa mudar, né? Precisa sair um pouco só do trabalho e aumentar, alargar, ampliar uma visão macro da habilidade que Deus me dá, dos amigos que Deus me dá, das portas que se abrem para eu poder usar a minha habilidade. A habilidade praticamente quase que é o fim, mas antes dela tem um caminho já, né? Deus nos precede em tudo, né? Tem gente que vê o trabalho só como uma maldição, né? Aquela maldição do Gênesis. Ah, você pecou, agora você vai ganhar o pão com o suor do teu rosto. Então o trabalho é uma maldição da vida. E aí a gente vê que é ao contrário, né? Assim como nós somos imagem e semelhança de Deus Pai. E o nosso Deus Pai é um Pai criador. Ele criou o céu e a terra, ele construiu, desenvolveu. Eu e você
nós somos chamados com o nosso trabalho também sermos co-criadores, né? João Paulo II fala isso na carta aos artistas, que nós temos uma centelha do Criador para recriarmos aquilo que já foi criado, a partir do que foi criado, recriarmos. Glória a Deus. Frei, você tinha separado uma palavra, né, que a gente eu achei muito, muito bonita, de Provérbios 6. Exatamente. Provérbios 6 diz assim, e me tocou muito, assim, que é um desafio para mim isso. E diz assim, Provérbios 6, 6. Anda preguiçoso, olha a formiga, observa o seu proceder e torna-te sábio. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente, no verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. É bonito isso, se segue depois, até quando dominais, preguiçoso? Mas a beleza, algumas coisas na beleza. Que a gente pode, como São Francisco de Assis, né? Eu sou frade franciscano conventual, sempre chamo para a nossa espiritualidade. Mas São Francisco de Assis, ele olhava isso. Olha uma formiga, eu posso aprender com a formiga. Eu olho para um córrego d'água, eu posso aprender com o córrego d'água. Então, a palavra de Deus nos ensina, olha para a formiga e se torna sábio. A formiga, ela vai com o seu trabalho, e ela não está trabalhando porque alguém está mandando, porque tem um chefe, porque tem um guia, porque tem uma comunidade que te dirige, te obriga. Não, já põe no coração dela, vai, se esforça, se dedica, guarda a provisão, e é de grão em grão, né, como você lembrava, né? Guarda um grão. A gente às vezes tem uma tendência, é meio até maléfica, não, eu quero ter 1 milhão, eu quero ter grandes coisas. Jesus, ele ensina, se você for fiel no pouco, vai ser fiel no mundo. Quer ver uma coisa interessante, Frei? Nisso aí, a gente vai na padaria, somos 2 pessoas em casa, a gente compra 4 pães. Para quê? Não, para não haver falta, para sobrar, né? Mas é para sobrar? Não é um pão nosso de cada dia? É interessante, se tem 8 pessoas em casa, a gente compra 15 pães, né? E se a gente não consegue comprar 10, 12, 15 pães, a gente acha que vai faltar ou a gente se sente devendo. E, na verdade, só tem 8 pessoas, não tem 15 pessoas, né? Claro que não precisa ser assim, mas também não precisa ser tudo em dobro, em triplo, né? A gente pegamos uma ideia que não é real, né? E aí você vê também, o pouco com Deus é muito, né? O pouco com Deus é muito. A gente vê um trabalho justo, honesto, que nos dá o ganho que a gente precisa. Se a gente sabe tá em Deus e tá em paz, a gente vai ver que a gente precisa de muito menos coisas. A gente precisa de muito menos coisas. Quando eu estou cheio da graça de Deus, eu não preciso de outras coisas para estar feliz. Eu não quero que me falte. Eu quero poder viajar de vez em quando, fazer o bem para o próximo. Claro, isso eu quero. Mas aquela avareza ou a ganância, isso não vem de Deus, né? Isso só traz sofrimento. Eu preciso dizer uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, depois que eu fiz um recomeço de vida, né? Que é assim, eu comecei a descobrir que várias pessoas passaram por necessidades, Frei. Várias pessoas quebraram na vida, tiveram que recomeçar. O recomeço, ele é parte, parece que é parte da existência humana. Assim como São José e Nossa Senhora tiveram que recomeçar a vida no Egito, depois recomeçar de novo em Belém, né? Em Nazaré. Então, nós também, as pessoas quando mudam de emprego, as pessoas quando perdem, têm que recomeçar, quando sofrem um acidente, e aí há uma reavaliação desses valores. A gente dosa de uma maneira mais ajustada os valores e deixa daquela exorbitância, né? Daquela fartura desnecessária. E a gente começa a viver, depois que você vive extremamente com o necessário, você começa a viver com o necessário ajustado, mesmo que seja um pouco generoso, mas não aquela coisa a perder, não é? Uhum. Porque existe desculpa, não estou censurando, mas existe até um pecado, e a gente tem demais, e na casa do irmão não tem, né? Isso, eu acredito nesse pecado até um pecado social, né?
É dizer, a gente sempre aprende com as nossas mães, assim, ó, não estraga a comida, né? Cuidado com isso. Mas é algo que vai muito além disso, né? Alguém que chega e diz assim, ah, não, eu posso comprar um carro de 400 mil reais, porque é bom. Rapaz, você pode, mas seria melhor se você tivesse um carro que te desse conforto e segurança, que custasse 5 vezes menos que isso, e você pudesse fazer até o bem para outras pessoas com isso, né? A gente é chamado a ter esse equilíbrio, né? E a perceber a graça de Deus em tudo. Perceber a graça de Deus em tudo. A gente estava comentando, só para justificar para você que está assistindo, porque antes o Frei me trouxe essa palavra, antes da gente começar a gravação, e a palavra fala do grão, né? E a gente lembrava que a formiga só consegue pegar um grão, uma folha, um graveto, um cisco de cada vez, né? E é por isso que a gente ficou refletindo nessa questão de grão em grão. Até o Frei falou, de grão em grão, galinha enche o papo, não foi? É. Então essa questão de que São José, nesse sentido, eles naquela vida antiga, eles não tinham geladeira, né? Eles não tinham como guardar quantidades. A história do maná no deserto também é bem... É para aquele dia, você tem o daquele dia. Né? O pão nosso de cada dia. Então é bonito, porque tem essa... Deus cuida de nós a cada dia. Cada dia é um presente de Deus. E isso torna a gente... É bonita essa dependência de Deus. É dizer assim, quando a gente vê nas parábolas que Jesus diz, olha, alguém que chega juntou tanto, o cabra teve uma colheita tão farta que ele diz, eu vou derrubar os graneleiros, né, os lugares de guardar os meus grãos, vou fazer maiores, juntar e agora eu estou tranquilo, que eu não preciso fazer mais nada na minha vida. Eu o que eu tenho para mim sobra para mim, para várias gerações. E aí Jesus vai dizer, ô tolo, ainda hoje tua alma será pedida. Então aquele que já está se firmando no que acha que já tem muito, que não precisa mais de nada, ele se fecha também essa dimensão da providência de Deus. Eu não preciso clamar a Deus, eu não preciso da graça de Deus, eu não preciso de ninguém, o que eu tenho já é suficiente, né? E Jesus nos ensina outra postura. São Francisco, mais uma vez, ele nos mostra essa dimensão. Quando o que eu tenho é para hoje, cada dia eu me abro à graça de Deus. Cada dia eu experimento a providência de Deus. E se eu tenho a mais, eu não me abro, né? Eu não me abro, eu nem experimento a graça. Eu vou contar uma coisa breve. Eu estava no Líbano, ainda era seminarista, antes de eu ir como padre, estava nos últimos anos da teologia. Eu fui assistir um show gratuito de música religiosa. Músicas bonitas, são diferentes das nossas, né? Também eram os monges, não era música gregoriana, era tipo assim, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Era bonito demais, só vozes de monges num lugar todo de pé, era lindo. Falei, meu Deus, que bênção essas músicas, como eu gostaria de poder rezar mais com essas músicas. E aí estavam lá no final de disseram, estamos vendendo aqui um CD com essas músicas. E eu, poxa, mas eu estava liso lá, não tinha nada, não tinha para comprar um CD. Aí eu, poxa, só tinha dinheiro do ônibus à volta. Aí eu só fui chegando para olhar o CD. Aí um cabra que estava vendendo o CD olhou para mim, pegou e disse, toma, esse aqui é para você. E eu peguei aquele CD e vi, nossa, o que eu preciso... Aquilo que vai me fazer bem espiritualmente, Deus me dá. Se eu tivesse o dinheiro, eu tinha metido a mão no bolso, toma aqui dinheiro, me dá o CD. Eu não tinha experimentado a graça de Deus, a providência divina. Então essa situação que a gente precisa da graça é a situação que a gente se enche de alegria. Eu vou ter muito mais feliz. Nossa, Deus mesmo deu um jeito de eu ter esse CD. Então muito melhor do que eu estar com o dinheiro no bolso é eu saber que eu tenho um Deus na minha vida. Se torna muito mais precioso aquele bem, né? Muito mais precioso. E a gente vê o cuidado, o carinho de Deus. Por isso a gente está numa vida simples, numa vida que não tem acúmulos. Porque Deus vai me dar. O que eu preciso, Deus me dá. Ele me dá através do meu trabalho também, né? Eu não vou ficar de braços cruzados dizendo Deus vai me dar tudo. Não, Deus me dá também o trabalho, me dá saúde, abre um caminho para que eu possa encontrar uma forma
justa de viver e sustentar aqueles que precisam de mim, mas é sempre a providência de Deus em primeiro lugar. Então, no segundo passo, nós vamos rezar para viver bem o nosso trabalho. Pedir equilíbrio. Exatamente. Esse primeiro encontro nosso, né, daqui a pouco fazer uma oração, mas esse nosso primeiro encontro para a gente se abrir essa dimensão. Olha, pela intenção de São José, que com seu trabalho sustentou Nossa Senhora, que alimentou o próprio Cristo, Salvador, Filho de Deus, com seu trabalho cotidiano. Ele era um operário. A gente chama carpinteiro, ele provavelmente trabalhava com pedras, né, com construtor, assim, fazia um bico. Não era com carteira assinada, não era tinha no final do mês. Né, é essa necessidade de que Deus dê a cada dia. E nessa necessidade que Deus desse a cada dia, ele sustentou o próprio Filho de Deus. Então, você que está aí, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou alimentar minha esposa? O que eu preciso? Eu preciso abrir meu coração à providência de Deus, acima de tudo. Eu confiar nessa providência e seguir os passos que o Senhor vai me inspirar. E Ele inspira. Ele envia a graça, Ele envia o anjo. Então, no próximo encontro, a gente vai estar pedindo esse trabalho. Confiar, me abrir e rezar, foi o que você falou? Confiar. Exatamente. E pedir. Tudo. Então vamos fechar esse momento, Frei, com uma oração e a bênção. Exatamente, a São José. E você que nos acompanha agora, pede essa graça. São José, eu quero me abrir à providência de Deus na minha vida. Eu quero me abrir essa providência que me chama a um trabalho justo, a um trabalho honesto, a um trabalho que me traz um resultado que alimenta a minha casa. Assim. Eu me abro, Senhor, e peço pela intercessão do glorioso São José. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso toque você hoje, para que a sua oração seja verdadeira e profunda, para que toda a dimensão do teu sustento esteja ligada à providência de Deus. Senhor, eu não quero o trabalho que eu busco, o trabalho que eu vou cavar e encontrar. Eu quero o trabalho que tu tens preparado para mim, Senhor. Conforme a tua vontade e necessidade. Porque eu creio em ti, na tua divina providência. Eu creio no teu amor que cuida de mim. Eu creio, Senhor, nas palavras do Cristo que me dizem, sim, o Senhor sabe que eu preciso daquilo para vestir, preciso do alimento, mas eu não vou me deixar matar de preocupação. Eu vou fazer a minha parte e creio que Deus vai fazer a dele. Que a bênção de Deus todo misericordioso, pela intercessão de São José, venha a bênção de Deus para você, para a tua casa, para o teu trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Frei, nós vamos fazer a oração do bolsinho? Dá tempo? Vamos sim. Tem 2 minutinhos, claro. A gente faz a oração do bolsinho. São 3 pedidos. O bolsinho de São José é uma devoção que a gente também vai divulgar aqui, que você guarda, né, os valores do seu trabalho dentro de um bolsinho mesmo. E aí tem uma oração, né, a São José. Então, vamos rezar juntos aqui, porque ele faz 3 pedidos. Ele pede humildade, serviço, saúde e sabedoria. SSS, serviço, saúde e sabedoria. Vamos lá. Ó São José, vós que viajastes pelo Egito, conduzindo a Sagrada Família, enfrentando todas as adversidades, dai-me, como vós tivestes, muita saúde para enfrentar as peregrinações que a vida me impõe. Vós que com um trabalho árduo de carpinteiro sustentaste a Sagrada Família, dai-me serviço para que a ociosidade e o desemprego não me aflijam e para que sempre me coloque ao serviço do Senhor. Vós que soubestes aceitar com humildade e resignação os desígnios de Deus, dai-me a mesma sabedoria que tiveres, para que eu tenha humildade e alegria de servir a Deus neste mundo. Pois com saúde, serviço e sabedoria, nada mais me faltará. E assim como vós, poderei servir cada dia mais o Senhor nosso Deus, nessa breve passagem pela vida.
São José, valei. 20 minutos certinho, Frei. Até o nosso próximo encontro. Com a graça de Deus, onde a gente vai fazer oração pedindo um trabalho justo e bom para nossa família e para Deus. Até amanhã. Paz e bem.